Que alegria estar com os irmãos. É sempre um privilégio cultuar ao Senhor. Eu sempre digo que o nosso domingo é inegociável. A minha esposa não pôde vir hoje, ela está suprindo lá na Wesleyana do Palmeiras também. Ela serve comigo assim de maneira absurda. Ela trabalha muito lá na igreja e por isso que ela não veio comigo. Mas estamos aqui cultuando ela lá. E certamente o Senhor vai abençoar aqui, já tem abençoado e abençoará lá também, né? Igreja, né? O que é igreja? Eu não quero gastar o meu tempo de pregação falando sobre coisas apostólicas, estruturais, porque eu tenho um chamado claro para a igreja de Lafayette, que é esse tempo pastoral, esse tempo de cuidado, esse tempo de respirar, né? Mas antes de gastar o meu tempo na palavra, eu gostaria de relembrar aos irmãos que a igreja somos todos nós, reunidos. Esse prédio não tem valor se aqui dentro não tem a igreja reunida, se o mover de Deus não está entre nós. São paredes. Quando Jesus disse, por isso eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não estava pensando em 4 paredes, Jesus não estava pensando numa estrutura como essa. É muito provável que Jesus estivesse pensando numa estrutura de pessoas se reunindo. A eclésia grega é um conjunto de pessoas se reunindo para governar a cidade ou decidir sobre o governo da cidade. Quando pensamos em eclésia romana, era um conjunto de pessoas que se infiltravam na sociedade a fim de ganhar o coração das pessoas para César. E quando César chegava militarmente para dominar aquele local já estava doutrinado e dominado na mente. Todo mundo já era a favor de César. Então, quando Jesus disse, por isso eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia, é muito possível que ele estivesse enxergando homens e mulheres que teriam poder espiritual para governar a cidade e decidir espiritualmente sobre a cidade. Pessoas que teriam chamado para se infiltrar na cidade a fim de ganhar o coração das pessoas para um governo. Só que o nosso governo não é humano, o nosso governo é espiritual. O nosso reino é o reino de Deus. Amém? Então, quando nós pensamos em igreja, nós não estamos pensando em 4 paredes, nós estamos pensando num povo. E esse povo, quando se une em prol de uma visão e de um propósito, as coisas tendem a acontecer. Toda mudança gera desequilíbrio. Toda mudança gera bagunça. Estou vendo a Dani fazer os joga fora lá, né, Dani? Não adianta, se quer mudar, vai ter que bagunçar em algum momento. Então a mudança pastoral, ela pode causar alguns desequilíbrios. A mudança pastoral, ela pode causar algumas, não quero chamar de bagunça, né, irmãos? Nós somos um povo chamados para sermos organizados. Mas alguns rearranjos, vamos dizer assim, melhor, né? Mas quando a eclésia, a igreja do Senhor, entende a visão, está unida numa visão e num propósito, as coisas tendem a se reorganizar, apesar do desconforto da mudança. E nesse sentido eu quero contar muito com os irmãos. Foi enviado para cá uma dupla de pastores para somar com os pastores locais e a missionária Brunara, que é uma missionária nomeada para a igreja de Lafayette. Então existem pastores locais, existe a missionária Brunara, e agora veio uma dupla de pastores para auxiliar também o pastoreio de Lafayette. Eu, Rafael e o pastor Alexandre. O pastor Alexandre já está no processo de encontrar uma casa ou um apartamento aqui, e eu creio que Deus já preparou esse lugar em nome de Jesus, né? Para ele se mudar para a cidade. Mas enquanto as coisas ainda estão no ponto da transição, nós precisamos de, como eclésia, que não tem a ver com 4 paredes,
Nós precisamos nos unir em prol de uma visão. Por exemplo, uma igreja não funciona sem serviço. Irmãos, com muita clareza, eu tenho sido claro desde o início do meu ministério, faço 10 anos agora de pregação pública da palavra, de ministério pastoral, né? Com muita clareza, muita diversão até. Vocês vão ver eu contar umas piadas, de repente vocês vão ver eu caindo aqui, eu sou meio desajeitado. O tecladista é corajoso, que de repente eu chuto uns negócios de lado assim, cai pro chão, né? Sou assim. Presta atenção. Não é para a gente ficar aqui, irmãos, quem quer servir, vem para... Não, é para ser o contrário, é os irmãos chegar com a plaquinha, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu entrar na fila de servir na igreja. Porque não tem a ver com 4 paredes, tem a ver com o povo. Não é para a gente fazer malabarismo para ver se no final do mês fecha a conta com os dízimos e ofertas que entraram. Não é não, irmãos. Não é para a gente dar pirueta aqui em prol de uma interpretação bíblica para falar de dinheiro. É para ser o contrário. É para algum dia a gente chegar aqui, irmãos, esse mês não precisa mais contribuir, não. Já pagamos as nossas contas, já temos nossa reserva para os projetos. Por isso eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, já falei de serviço. Nós precisamos de gente lá embaixo, aqui em cima e aqui no altar. Precisa de desde a portaria até músico. E não confie que pastor vai resolver isso, irmãos. Pastores vêm, pastores vão. Quem vai resolver é um povo. Um povo que entendeu uma visão. Já falei de dinheiro. Não é para a gente ficar preocupado no fim do mês, não. Pelo contrário. É para a igreja sorrir com as contas pagas, com projetos elaborados. Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. E por último eu vou falar de unidade. Eu sei que já tem sido pregado sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja de Lafayette não vai fechar. Sabe por quê? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A palavra que eu acabei de citar diz que as portas do inferno não prevalecerão contra um povo que se reúne com o nome de igreja. Mas não fechar e crescer são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque onde não há unidade, ali também não há a ordenança de uma bênção. Eu já falei de dinheiro, já falei de serviço e por último falar de unidade. Fechar não vai, irmãos, mas crescer vai depender da nossa postura como igreja. Nós estamos em prol de uma visão e unidos num propósito. E se todos nós nos apegarmos a esse propósito, eu tenho certeza que não só não irá fechar, porque é projeto de Deus e porta que Deus abriu, mas vai prevalecer, vai crescer. As promessas sobre esse lugar vão se cumprir. As promessas sobre essa igreja vão se cumprir. E esse será um povo marcado pelo mover, pela graça, pelo favor, sem explicações. É a graça de Deus que fará. Amém, queridos? Então, por favor, sirva, contribua e promova a união. Eu tenho certeza que colheremos muitos testemunhos neste lugar. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 6. Enquanto você abre, nós estivemos hoje visitando a... Entrou no som? Amém. Me dá o outro então. Tenta só jogar o som para lá. Eu não desliguei não, tá? Só tenta jogar o som para lá.
Nós estivemos visitando a Ednilza, né, porque ela teve um problema de saúde essa semana, mas já está bem em recuperação. Próximo domingo estarão aqui conosco, já louvando ao Senhor. E agora é um processo de tratamento e investigação. Amém, queridos? Esteja orando por ela, tendo a oportunidade, mande uma mensagem para ela também. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Mateus 6, versículos 25 a 34. A gente podia descobrir a frequência deles também, para a gente colocar um hino para lá de vez em quando, né? O que você acha? Ah, não posso falar isso não, né? Meu Deus, sou pastor. Estou pregando, gente. Olha só, imagina vocês estão escutando lá agora isso. Misericórdia. Mateus 6, versículo 25 diz assim: por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida, ou numa tradução mais antiga, né, um côvado à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Nós queremos te ouvir, Pai. Nós nos rendemos à revelação da Tua palavra. Palavra essa que não tem erro, que é suficiente, palavra que não tem falha. Nós nos dobramos, ó Deus, em reverência a esta palavra, e a Ti essa noite te pedimos que tenha liberdade para falar conosco. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma geração marcada por preocupações. Nós vivemos em um tempo marcado por preocupações. Um tempo marcado por ansiedade, um tempo marcado por incertezas. Nunca houve na história do mundo uma geração tão preocupada como a nossa. As estatísticas são alarmantes. Os consultórios nos dizem o quanto a nossa sociedade anda preocupada. E quantos de nós não nos pegamos preocupados em algum momento? Preocupados com o futuro, incertos sobre o futuro, sobre o que será de nós daqui a um tempo, sobre o que será de nossos filhos, de nossos parentes, daquela pessoa que a gente tanto ama. Como será o amanhã? Às vezes nos perguntamos sobre como será o amanhã. E essas preocupações rodeiam diversas áreas das nossas vidas. Será que projetos que eu tenho desenhado, será que sonhos que eu tenho sonhado se realizarão? Como será a minha vida daqui a 5 anos? Como será a vida do meu filho, da minha criança? Eu tenho um de 7 e uma de 4 lá em casa, uma criança de 7 anos e a Maria de 4 anos lá em casa. E é uma pergunta que eu me faço: como será daqui a 10 anos? O Pedro com 17, Maria com 14. E essas preocupações nos rondam. Preocupações financeiras.
Será que eu vou conseguir finalizar o mês? Será que eu vou conseguir arcar com as minhas contas? Aquele boleto que está para chegar, a fatura do cartão? E essas incertezas vão consumindo a sociedade. E há uma estatística, 71% dos brasileiros se preocupam com o endividamento. É possível que mais da metade da nossa igreja que está sentada aqui hoje tenha esse tipo de preocupação também. Nos preocupamos com saúde. Será que aquela doença vai prosperar? Será que esses sintomas eles vão para frente? Será que esse plano que eu paguei na academia de 1 ano vai fazer efeito? Só vai fazer efeito se eu for na academia, né? Só pagar não faz. E aí nos preocupamos com a violência que a cada dia mais aumenta, com a família. Como será a família? Como será este mundo? Como será a violência? Será que eu vou voltar para casa e vai acontecer alguma coisa? O Brasil vive uma epidemia de preocupações e de ansiedade. O Brasil vive uma epidemia e isso traz para nós uma dificuldade de relaxar. Isso traz para nós uma tensão. Há um levantamento de um instituto brasileiro que diz que 73% da população diz que se preocupa com várias coisas, com muitas coisas. 65% tem dificuldade de relaxar. 57% não consegue mais controlar. Saiu do controle. Quando a gente projeta isso para a igreja, é possível que mais da metade também já não tem controle mais sobre o estado de preocupação, já não consegue mais relaxar. Essa é a realidade que nos toma. E Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre esse assunto tão importante. Jesus, no sermão prático, que é o Sermão do Monte, ele vai abordar, ele vai tocar no assunto preocupação. Ele parece que projeta, com todo conhecimento, ele parece que projeta 2.000 anos para frente e vai dizer assim para nós. Ele vai começar dizendo: eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir. Jesus ele projeta essa palavra que é viva, essa palavra que para nós, ela não contém a verdade, ela é a verdade do início ao fim. Ele projeta essa realidade para nós dizendo: eu digo a vocês que não se preocupem com comer, com beber ou com vestir. Traduzindo as palavras de Jesus, ele diz: a preocupação é inútil e desnecessária. A vida de preocupação é inútil. Ele não está negando que a gente tem que comer, beber, vestir. Ele não está negando os nossos sonhos. Ele não está negando os nossos projetos. Ele não está negando o amor que a gente tem pela família. Ele só está conduzindo as prioridades, conduzindo e ordenando aquilo que de fato tem consumido nosso coração. Ele está dizendo: nós não podemos viver escravizados pela preocupação. Nós não podemos viver escravizados pela ansiedade. E aí ele vai argumentar dizendo que a vida, ela vale mais do que essas coisas. Ele vai dizer, a vida, e ele criou essa vida, ele vai dizer, a vida é mais do que comida, ou seja, aquilo que satisfaz a vida é menos importante do que a própria vida. Ele vai dizer, o corpo também é mais importante do que a roupa. Aquilo que veste o corpo vai ser menos importante do que o próprio corpo. E foi ele que criou. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele está dizendo, nós não podemos viver uma vida de escravidão da preocupação. Por quê? Porque a preocupação, ela não vai resolver muita coisa na sua vida. Ele traz um dado que para nós parece incoerência, mas que a ciência hoje aprova. Ele vai dizer no versículo 27, qual de vocês,
por mais que se preocupe, pode acrescentar ao menos um cômodo, ao menos uma hora, ao menos um instante à própria vida. Ele está dizendo, você que vive correndo a unha, você que acorda de madrugada e não dorme mais, você que está batendo a pálpebra sem querer piscar. Isso aconteceu comigo na faculdade, 2 semanas atrás aconteceu. Falei, misericórdia. Aí eu preparei essa palavra para mim, o que eu estou pregando para vocês é para mim. Eu estava de repente com um amigo assim, de repente eu comecei a piscar para ele, assim, ó, sem querer piscar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Voltei lá no tempo da minha faculdade, quando eu estava preocupado com o TCC, se eu ia conseguir casar ou não. Aí estava ansioso. E aí, irmãos, 2 semanas atrás comecei a piscar de novo. Meu Deus, eu sou pastor. Imagina eu conversando com alguém assim, de repente eu começo a piscar, a pessoa vai achar que eu estou falando algum código, né? Tipo assim, pastor, o que você quer me comunicar que os outros não podem saber? Não, meu irmão. Não, o pastor está piscando do nada, assim, o que está acontecendo com ele? Eu falei, não, preciso preparar essa mensagem para mim. Não quero viver isso para minha vida, não. Quero deitar a cabeça e dormir o sono do justo. Dormir bem, acordar bem. Por mais que as preocupações venham, por mais que elas tentam bater na porta. E aí é muita coisa para cuidar, irmãos. Eu sou funcionário dos Correios, sou analista de sistemas lá, 3 igrejas para cuidar, né? É gente doente para todo lado, é gente para visitar, é gente não sei o quê, é gente não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu quero dormir bem. E aí Jesus está falando, você que vive preocupado, vai acrescentar quanto tempo na sua vida? Quem chuta? Nada. A ciência mostra o contrário. Você tende a diminuir a sua vida. Você sabia que o hipocondríaco, ele vive menos? O que é o hipocondríaco? Aquele que dá um espirro e acha que está para morrer, que tem medo de doença, né? Você sabia que ele vive menos? Ele se cuida tanto, mas a preocupação o mata mais cedo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós não podemos acrescentar nada em nossas vidas. A ansiedade não vai acrescentar 1 minuto da sua vida. Ela vai roubar a sua vida. As preocupações não vão acrescentar nada na sua vida. Elas vão roubar a sua alegria, roubar o seu sono, roubar o seu prazer de estar na mesa, roubar o seu prazer de ser igreja, roubar a sua alegria de fazer coisas que você fazia antes e que te dava prazer. É nesse sentido que Jesus está dizendo, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar ao menos 1 hora, ao menos 1 minuto, ao menos um pouco na sua vida? E aí ele não deixa só essa pergunta que nos destrói por dentro. Jesus não é aquele que aponta para deixar um vazio e sai de fininho. Eu já deixei em crise, então eu vou embora. Não. Jesus, ele retira uma mentira que acreditamos ser verdade. Jesus retira um conceito que nos apegamos e ele vai e preenche com outro conceito superior. E aí ele vai dizer assim, observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento nem celeiros, pois o seu Pai Celestial alimenta cada um deles. Acaso vocês são mais valiosos, não são mais valiosos do que os pássaros? E aí no versículo 28, Jesus vai dizer, observem os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham e nem fazem roupas. Se pudéssemos contextualizar esse versículo, eu diria que observem os ipês. Tem algum ipê florescendo aqui na cidade? Quantos viram esses dias algum ipê florescendo? Chegando na época, já viu ipê? Um negócio bonito. Dá vontade de você cortar um daquele, pegar ele assim, colocar dentro do vidro, deixar dentro da sua casa. Tão bonito que é o ipê.
E Jesus, ele diz, observem como essas flores, como os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fazem roupas, mas o Deus que criou está cuidando de sua criação. Acaso aqueles que creram em Jesus e que recebeu o privilégio, o direito, o poder de ser chamado filho de Deus, não será mais bem cuidado do que um lírio, do que um ipê, do que um pássaro? Em outras palavras, para nós que às vezes fazemos pacto com o amanhã e a preocupação e a incerteza e deixamos essa prioridade de lado que é Jesus e começamos a nos consumir com coisas terrenas, Jesus está dizendo, volta você, porque eu te criei, eu te dei o poder de ser filho de Deus e eu vou cuidar de cada um de vocês. Essa é a realidade espiritual da Bíblia. O Evangelho é sobre um Deus que nos amou primeiro, nos salvou, nos resgatou, e agora quer impactar não somente a nossa realidade espiritual e eterna, mas também um Deus que cuida de nós hoje, incluindo as nossas emoções. Se você ouviu a palavra de manhã do pastor Lucas, você vai ter mais clareza. Um Deus que, apesar do dia a dia, Ele nos dá o poder de ser alegres. Quando vocês estão entendendo, digam amém. Meu irmão, a natureza é o testemunho do cuidado de Deus. A natureza mostra para nós que Deus tem compromisso com a criação. E se Deus veste com tamanha beleza as flores, como é que Ele vai nos vestir? Ele vai prover, Ele vai cuidar, Ele vai alimentar. Ainda que aparenta que não vai chegar a provisão, ainda que aparenta que o recurso não vai chegar, ainda que aparenta que o amanhã vai ser mais difícil, meu irmão, certamente Deus está cuidando daqueles que confiam nele, e Deus fará no tempo certo. Eu já vivi muito testemunho disso, mas eu sei que se sentar para contar, é muito testemunho do cuidado no tempo certo, na hora certa, de um Deus que faz, de um Deus que tem prazer de trabalhar em nós para depois trabalhar a favor de nós. E essa realidade da natureza testemunhando, Jesus agora ele traz uma revelação espiritual sobre isso. Primeiro ele fala das preocupações. Depois ele fala da natureza testemunhando o cuidado da beleza de Deus. E agora ele traz uma realidade espiritual. Ele diz assim: por que vocês têm pouca fé? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Quando ele cita gentios aí nas traduções mais antigas, ele está falando daqueles que não têm essa realidade espiritual da crença em Deus. E para nós que somos gentios, né? Para nós representa o ímpio, o que está sem Cristo. Jesus está falando assim, são os de lá de fora que não creram no Evangelho, é que vivem com essa preocupação consumindo a vida. Porque se há do lado de cá da igreja alguém vivendo assim, ele traz uma declaração espiritual, ele está dizendo assim: há um abalo nessa fé que precisa agora de reconstrução. É preciso trabalhar essa fé. É por isso que eu não acredito que o que vai parar de bater a minha pálpebra não é eu ir no médico. É eu trabalhar mais a minha fé. É eu trabalhar mais o meu crescimento espiritual. Por quê? Porque o abalo da fé faz a gente tirar um pouquinho do pé no céu, na realidade celeste, e pisar um pouco na terra. E quando eu piso um pouco na terra, eu começo a ver que o meu dinheiro não vai ser suficiente. Eu começo a ver que de mim não há poder, que as minhas emoções são incapazes de aguentar o nível de sociedade que vivemos e o nível de luta que eu tenho na minha vida.
E aí, quando eu encaro com as minhas forças o nível de luta que eu tenho, eu chego à seguinte conclusão: eu não vou conseguir. E ao chegar à conclusão de que eu não vou conseguir, eu preocupo. E eu já assumi que o amanhã vai ser pior do que o hoje. E aí o meu coração acelera, eu vivo em tensão, eu não consigo dormir, o meu corpo sofre impacto. E achando que vai resolver, a minha preocupação acaba me atrapalhando mais. Jesus está falando, é preciso reordenar a fé. É preciso estabelecer um ponto de prioridades. A preocupação é um sinal de que a confiança em nós está um pouco maior do que a confiança no próprio Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Algumas traduções vão trazer ansiedade. Quando vemos na Bíblia ansiedade, nós não estamos falando de ansiedade hormonal. Tá? Quando há um desregular que produz hormônios insuficientes que produzem um estado de ansiedade. Para isso nós precisamos de médicos. Para isso nós precisamos de psiquiatras, de psicólogos, para regular a realidade. Alguns vão passar por um protocolo de 6 meses, outros de 1 ano, outros a vida toda, e está tudo bem. Quando nós trazemos essa realidade da ansiedade, não quer dizer que estamos falando em que a Bíblia está tratando de algo científico e hormonal. Ela está falando mais de comportamental. Aquilo que podemos decidir mudar o hábito. Aquilo que temos o total controle em Cristo Jesus para mudar os hábitos de vida. Essa sim, Jesus está falando. Amém, igreja? Então vamos continuar. Nós, meus irmãos, os pagãos é que precisam viver assim. É eles que não têm certeza do amanhã. É eles que têm a condenação eterna. É eles que precisam viver preocupados e ansiosos. Mas um filho de um pai poderoso não precisa viver assim. Às vezes os mais antigos costumam chamar, né, o irmão fulano, o irmão ciclano, o irmão beltrano. Só que virou tão automático que a gente esquece da realidade espiritual disso. Sabe por que eu sou irmão do Ismael? Por que eu sou irmão do Ismael? Por quê? Por que eu sou irmão do Jefferson? Por quê? Porque somos filhos de um mesmo pai. Isso significa que nós não somos órfãos. Isso significa que nós não somos desprotegidos. Você está entendendo? Diga amém. Isso significa que o amanhã é certo. Porque o meu Pai Celestial é perfeito. Ainda que as minhas experiências paternas na terra não sejam perfeitas. Quando um crente descobre isso, não tem nada que o abale. Quando um crente descobre isso, você encontra um crente pentecostal. Sabe por quê? Porque está tudo ruim, está tudo desregulado, está tudo mais ou menos, mas ele fala, o meu Pai proverá no tempo certo na minha vida. Às vezes o filho está dando um trabalho, ele fala, não, mas o meu filho é crente. Mas crente onde? Você pensa como pastor então, que a gente não pode falar o que pensa, né? A gente senta assim, ora, mas onde essa mulher está vendo que é crente? Mas não é crente nada. Mas ela está lá, é crente. É crente porque o pai prometeu que ele vai ser crente. E eu já declaro que ele é crente porque eu tenho um pai que falou que ele é crente. E o pai parou, acredito porque meu pai me protege. Essa é a realidade que precisa tomar conta do crente. Que nós somos filhos de Deus. João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Quem aqui crê em Cristo Jesus não é criado, mas quem crê que um dia você estava lá lascado, né? Ninguém te queria. Alguns não queriam mesmo, queriam se matar mesmo. Essa é a realidade de alguns. Aí você estava lá, a graça gritou para você,
Existe uma vida melhor do que essa, Senhor. Aí você ouviu, que vida? A vida de crer em quem? No homem que veio à terra e viveu sem pecados. Naquele que foi em direção a um plano, uma morte de cruz, condenado inocente, vertido o sangue daquele madeiro, um sacrifício aceito por Deus. Mas a morte não o deteve. O inferno não conseguiu paralisar essa obra, porque ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E a realidade é tão grande que é um salmo que diz: abra portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Jesus que venceu a morte. Ele mesmo agora está te chamando pelo nome. Aí você vai falar: chamando quem? Chamando você, pecador. Ele te ama, ele sempre te amou, ele sempre te chamou. Aí você fala: eu te aceito, Jesus. Quantos já creram em Jesus como único e suficiente Salvador? Sabe o que a palavra vai dizer? Que nesse momento você recebeu um privilégio. Se eu tentar falar com o prefeito aqui, talvez só se o pastor Jefferson me levar lá, o Wesley ou qualquer outro irmão que o conhece. Talvez se eu chegar lá sozinho e bater lá, eu vou ficar sentado na cadeira, né? Se eu tentar falar com os governantes aqui, mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, aquele que é perfeito, ele não chama a receber, mas ele disse assim: agora a sua natureza está mudada. Você não é mais órfão, você não é mais pecador, você não é mais sem visão, você não é mais sem rumo, você não precisa mais andar preocupado. Você agora tem Pai. Todos quanto receberem, a Bíblia diz, dá-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. Qual pai na terra quer ver um filho se lascando, irmão? Quanto mais o Deus Todo-Poderoso será que Ele quer ver você se consumindo por coisas terrenas? É nesse aspecto que Jesus fala: coloca uma lupa agora nos lírios do campo, coloca uma lupa agora nos pássaros. Os pássaros, nem Salomão se vestiu como essa natureza testemunhada. Não! Você tem um pai que vai cuidar sobre o que você vai vestir, sobre o que você vai comer, sobre o seu futuro. Essa é a realidade que tem que cercar todo crente. Essa é a realidade que tem que cercar as nossas vidas. E aí agora ele não vai eliminar o direito de sonhar, ele não vai eliminar o direito de querer, ele não vai eliminar o direito de pedir, ele não vai eliminar o direito de comprar uma roupa melhor, ou de ter um carro melhor, ou de ter um carro melhor, ou de ter uma realidade melhor na terra. Ele não vai eliminar o direito de sonharmos com coisas melhores na terra, não. Ele só está priorizando. Ele sabe qual é a priorização de Jesus. Ele diz no verso 33, presta atenção: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, busquem em primeiro lugar a sua justiça, e essas coisas nos serão acrescentadas. Ele está falando: se você buscar em primeiro lugar o Deus que tudo criou, Ele será achado por você, você o terá como Pai, e tudo que te preocupa, Ele resolverá e Ele acrescentará. Mas se você se consumir por coisas terrenas, esquecendo o Pai, deixando em segundo plano, em terceiro lugar, e se preocupar com o amanhã, com o que investir, talvez não vai se resolver amanhã, e talvez você se distancie cada vez mais longe do Pai. Ele não está eliminando o direito de sonhar. Você pode ter uma família melhor, você pode ter filhos melhores, você pode sonhar com uma faculdade, você pode... Eu sou um menino da roça, irmãos. Eu sou uma criança criada na roça. O meu pai está na roça até hoje. Com 17 anos ele disse para mim: eu vou te dar 2 caminhos a partir de hoje. Ou você some da minha casa e vai para Juiz de Fora que eu vou pagar seus estudos, ou amanhã você está na roça comigo. No outro dia eu estava longe, lá em Juiz de Fora. Entrei para a faculdade de computação, irmãos. Eu não sabia, não tinha computador, não sabia o que era computador. Deus me deu graça lá. Eu não sabia usar cartão de crédito quando comecei a namorar. Ele olhou para mim assim e falou: mas você anda com estudo de dinheiro aqui em Belo Horizonte? Eu falei: mas eu vou fazer o quê? Existe um negócio assim chamado cartão, que você coloca o dinheiro no banco e aí você pode passar o cartão. Eu falei: existe esse negócio?
Eu passei 5 anos na minha faculdade levando dinheiro para todo mês, a carne do mês, a compra do mês, porque eu não sabia nem o que era isso aí. Ela falou, existe um negócio que você pode fazer, concurso público. Falei, entrei para estudar para concurso público. Venci a faculdade de computação sem ter computador. Você acredita nisso? Venci sem ter computador. Eu ia para o laboratório para fazer trabalho na faculdade para namorar, porque não era distância, namoro, aí a gente ficava namorando lá no computador na hora do intervalo, eu fazia os meus trabalhos, passei do concurso público, nem sei como eu passei, eu só sei que eu fiz 21 dias de jejum. Não sei como eu saí da prova. 11 meses depois eu estava no casamento, no altar com ele, eu não tinha dinheiro para namorar. Eu pegava os pratinhos e falava, não vai dar para namorar esse mês e lá em Belo Horizonte. 3 meses sem se ver, 4 meses sem se ver. Quando a gente ia se ver, minha sogra, crente pentecostal, ela ficava na sala, não arredava o pé na sala. Era 4 meses para ver a Eliúde, não dava nem para dar um beijo na boca dela, de tão crente que o povo era lá, entendeu? Aí eu falei, eu quero casar, mas eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para namorar, como é que eu vou casar? 11 meses depois eu estava no altar, com o carro na garagem, sofrendo a necessidade dos santos, mas eu entendi um negócio, quando eu busco as coisas e esqueço Deus, eu mudo a ordem da prioridade espiritual, eu saio sem as coisas, saio preocupado e corro o risco de sair sem Deus, mas quando eu busco Deus em primeiro lugar, eu não encontro mais do que isso, é um pai que presenteia, é um pai que cuida, é um pai que abençoa, é um pai que supra, é um pai que te faz viver sonhos maiores. Ele não está falando que a gente não pode sonhar. Ele está falando o seguinte, você pode sonhar, mas você vai colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. As demais coisas, ele está dizendo, você não precisa se preocupar, elas serão acrescentadas à sua vida. Quantos estão compreendendo, irmãos? Quantos estão compreendendo? Diga, mãe, eu sou meio gritalhão, o pastor Alexandre é muito mais equilibrado e melhor de Bíblia que eu. Melhor pregador. A igreja do Palmeiras está sofrendo com a ausência dele lá. Mas nós mandamos o que tinha de melhor disponível para cá. E espero que vocês abracem assim, ó. Vamos cuidar dele. Mas eu sou meio atrapalhado mesmo. Eu grito um pouquinho. Ele vai ser mais equilibrado que eu. Mas eu preciso que você compreenda essa realidade espiritual. A prioridade no lugar certo. A vida pela fé. O Deus da provisão está te chamando para colocá-lo no centro de todas as coisas novamente. No centro da realidade espiritual novamente. Amém, queridos? Ele está falando, não estou querendo iluminar a sua vida, não. Essa realidade, eu vou tirar o cara do bar, da liderança da pirrinha lá no bar, da liderança do sinuca, da liderança da rodada de que vai pagar cerveja, traz para a igreja, prega ele na banca, agora ele vai ficar lá assim, ó. Não é esse Deus que nós chamamos. Não é esse Deus que nós pregamos. Ele não está te eliminando a vida, ele está te oferecendo a vida. Ele não está te trazendo para tirar algo de você que você gosta, para te dar algo pior. Pelo contrário, ele está falando, coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as outras coisas se acertarão, inclusive a vida de pecado. Essa graça que nós cremos. Você consegue compreender essa graça que nós vivemos e experimentamos? E aí, irmãos, ele termina no 34 dizendo, portanto, não se preocupe com o amanhã. Parece piada, né? Você está lá, eu estou lá em casa, batendo. Aí Jesus vem, vou te dar uma palavra para você melhorar. Não se preocupe com o amanhã. Esse pai que te conhece te pediria alguma coisa impossível? Esse pai que te conhece te daria uma tarefa que você não conseguiria cumprir? É igual o patrão ruim, vou colocar uma meta esse mês que ninguém vai conseguir bater, que eu não preciso pagar. Esse pai faz isso? Se ele falou com você, não se preocupe com o amanhã, é porque a provisão para que você não se preocupe com o amanhã já é uma realidade espiritual na vida da igreja. Ele vai dizer, por quê? Não se preocupe, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, ou seja, viva uma vida de cada vez. É isso que o Pai Nosso nos ensina. O pão de hoje
o pão de cada dia nos dai hoje. O bispo Elisiário sempre cita para nós que 88% das nossas preocupações não se concretizam. Quer fazer um teste? Toda vez que você se preocupar essa semana, anota. Anota lá. 88% das nossas preocupações não se concretizam. A gente que antecipa elas e traz dor para o coração. Significa que de cada 100 realidades, 88 não vai acontecer. Jesus está nos chamando a confiar mais nele. Para não ser só teórico, como que eu comecei a monitorar a minha vida então? Pensei, meu Deus, minha conta está vazia, tem que pagar uma conta. Monitoro os meus pensamentos, ok? Monitorei. Esse pensamento vem do reino de Deus ou esse pensamento é uma tentativa de me afastar do primeiro lugar que é Deus no centro? Ah não, esse pensamento vem do reino de Deus. O que eu faço, irmãos? Eu faço uma aliança com ele. Ah não, esse pensamento ele não vem do reino de Deus, ele vem para causar preocupação. O que eu faço, irmãos? Eu não faço aliança com ele. Eu retiro ele da minha mente. Eu expulso ele. Eu declaro a palavra de Deus sobre ele. E isso vai virar um hábito na sua vida. Acontece que nós começamos a fazer pensamentos com a preocupação, pensamentos com a incerteza, parcerias com a mentira de Satanás sobre nossas vidas. E aí vamos deixando Deus um pouco de lado. E aí vamos fazendo mais parcerias. E aí vamos fazendo mais parcerias. E quando vemos, estamos consumidos por dentro por algo que não vai se concretizar. Não vai. Fomos nós que criamos isso. Fomos nós que criamos isso. O apóstolo Paulo em Filipenses traz um conselho espiritual. Ele diz: não fiquem preocupados, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele está falando, troque a sua preocupação por uma oração. E ele está falando, na hora que você trocar a preocupação por uma oração, apesar de exceder o seu entendimento, ou seja, eu não creio que eu vou conseguir relaxar nessa situação, vai além do seu entendimento, ele garante, a paz de Deus guardará os pensamentos, a mente, e guardará os sentimentos, que são as emoções. A paz de Deus guardará os pensamentos e os sentimentos. A paz de Deus. A paz de Deus. Quero que você se coloque de pé. Deu meia hora, Luto? Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Você veio aqui essa noite para receber uma palavra simples. Um princípio simples. Mas que pode ser que, a começar de mim, a gente de vez em quando esquece. E de vez em quando a gente esquece e somos tomados por preocupações. Essa noite você veio ouvir algo simples, mas que pode ser uma chave para a sua família, para a sua casa, para os seus.
E se você tem, ou chegou aqui com algum nível de preocupação, e eu só não vou ser o primeiro a vir para o altar porque eu estou pregando hoje, vai ficar feio eu largar o microfone? Se você chegou aqui com algum nível de preocupação, algo incerto quanto ao futuro, eu quero te chamar para a gente orar juntos aqui na frente.